Enquanto o Zelensky continua, né, desafiando o Trump, os Estados Unidos, né, arrumando mais um problema sério para a Ucrânia, amigos e amigas. Enquanto isso acontece, né, as Forças Armadas da Ucrânia seguem se dando muito mal lá no front, né? A Rússia conseguiu destruir toda a tecnologia colocada a serviço das Forças Armadas ucranianas lá em Kursk, né? Eliminando vários operadores de drones, dando uma surra em termos de guerra eletrônica ali as Forças Armadas ucranianas que estão naquela região de Kursk, notadamente ali em Sudza. Há outros locais, mas sobretudo em Sudza. O controle começa a ser exercido de uma maneira brutal sobre as tropas ucranianas lá nessa região da Rússia, em virtude de que, além de abastecimento, que é a única, né, Yanukovka até Sudza, está quase totalmente dominada pelas Forças Armadas da Rússia. Quase totalmente, embora a Ucrânia ainda consiga fazer transferência de reservas de equipamentos para Sudza. Há um cerco cada vez mais brutal sobre as Forças Armadas ucranianas. Na verdade, um caldeirão está se formando ali, naquela região, sobre as Forças Armadas ucranianas. Agora, a Rússia conseguiu cegar praticamente ali, né, a Ucrânia em termos de guerra eletrônica. Há um controle total sobre a guerra eletrônica, sobre as Forças Armadas ucranianas lá em Kursk. As coisas só pioram para as Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, ataques aconteceram também, né? Vários aeródromos ucranianos foram atacados, né? Plantas, né? Usinas de processamento de gás e muitas outras instalações do complexo militar industrial ucraniano foram atacados no dia de hoje lá no fronte ucraniano, tá? Os militares russos utilizaram drones, muitos drones, tá, de ataque, mísseis, né? Vários mísseis, vários drones, né, em inúmeras instalações, além também da utilização de sua artilharia em alguns pontos, né. As Forças Armadas da Rússia atacaram aeródromos, plantas de processamento de gás, como eu disse, e muitas outras plantas do complexo militar industrial da Ucrânia. Atacaram principalmente em áreas, né, em que essas instalações são vitais para as Forças Armadas ucranianas, tá? Muitas plantas de gás, né? Muitas usinas, muitos armazéns, né, com gás, né? Muitas estações de compressão de gasodutos ucranianos. Tudo isso vem sendo vítima dos ataques da Rússia nos últimos dias de maneira muito mais brutal do que anteriormente, né? No dia de ontem, houve aquele ataque, né, a Novomorskovsk, que fica na região de Dnipropetrovsk, com Iskander, né? O Iskander, em que mais de 150 soldados foram eliminados e pelo menos 30 mercenários, instrutores no caso da OTAN. Já há um reconhecimento por parte da Ucrânia sobre esse ataque, que no começo tentaram negar, mas já há um reconhecimento. Como eu disse para vocês anteriormente, é muito provável que tenha sido perto de 200 militares que foram eliminados neste ataque. Até porque os 150 aí, um pouco mais de 150 que foi dito pelo Ministério da Defesa da Rússia e que já é reconhecido pela Ucrânia, 150 mortos, tá? 150 mortos, 30 mortos oficiais da OTAN, tá? Bom, gente, e a coisa segue bastante complicada na Ucrânia. A Ucrânia está à beira de uma guerra civil, né? E, novamente, o TCC não fechou a conta de soldados para enviar para o fronte, tá? As Forças Armadas da Ucrânia estão enfrentando, portanto, essa grande escassez de mão de obra. Cada vez falta mais soldados, né? O TCC não consegue, por mais que tente, não consegue. E parece haver também uma pressão dos países europeus que, neste momento, tendem a apoiar a Ucrânia para que a Ucrânia libere de vez, né, a mobilização para jovens de 18 anos. Já existe uma mobilização, mas através de contrato, como eu já falei para vocês aqui em outro momento. Há uma pressão neste momento que está cada vez mais forte, tá? Para que a Rada Ucraniana libere jovens de 18 anos para o fronte, como se esses jovens, né, tivessem alguma condição de mudar o cenário da guerra, né? Até porque esses jovens, até mesmo no contexto atual, não terão a preparação para se tornarem militares de meses e meses, mais de algumas semanas, né? Então, tudo só piora para a Ucrânia.
Bom, essa escassez na mão de obra lá no front se deve sobretudo ao fato de que os TCCs não conseguem recrutar mais do que aqueles soldados que são retirados do front. O especialista Yuri Podolyak que fez uma análise da situação, relatou em seu canal do Telegram algo no dia 1º, justamente no dia 1º, né, no dia de ontem, algo sobre este assunto, tá? Claramente que estamos falando de alguém aqui que não é nada pró-russo, claro, como vocês sabem, né? Ucraniano e tudo mais. Em janeiro e fevereiro, o TCC mobilizou, gente, 28 mil pessoas, tá? Mensalmente, né? Janeiro e fevereiro, na média, o TCC conseguiu 28 mil pessoas, tá? No entanto, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, as forças ucranianas perderam quase 52 mil soldados em janeiro, tá? E 40 mil soldados em fevereiro. Tá? 52 mil em janeiro e 40 mil soldados em fevereiro. Na média, conseguiu, em cada um desses meses, recrutar apenas 28 mil soldados, tá? Lembrando que em novembro de 2024, né, assim, a coisa foi também muito séria, tá, para a Ucrânia. O TCC naquela ocasião conseguiu mobilizar 34 mil pessoas em novembro e conseguiu mobilizar 33 mil pessoas em dezembro, 34 e 33 mil, tá? Só que em novembro a Ucrânia perdeu 61 mil pessoas no front, tá? E em dezembro, que conseguiu aí recrutar 33 mil pessoas, a Ucrânia perdeu 48,5 mil pessoas. Ou seja, não está batendo a conta. E está, evidentemente, por causa disso, havendo uma diminuição das tropas ucranianas, né? Até porque há uma diminuição cada vez maior da população ucraniana, né? Por causa dessa guerra. Mas o Zelensky acha que está tudo muito bem. Está tudo tranquilo, não tem nenhum problema não, tá? A redução é significativa, principalmente, né, de soldados com uma maior formação. Cada vez mais é retirado do fronte soldados com uma boa formação e no lugar desses soldados, né, entram aqueles, enfim, civis, né, fardados, porque essa é a verdade. Civis fardados, porque na verdade quando alguém recebe ali um civil recebe uma preparação para ser militar de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, por exemplo, ele não é um militar. Nunca vai ser um militar. Que dirá quando recebe 2 semanas de treinamento, às vezes 1 semana de treinamento, tá? Bom, há também, gente, o caso dos ucranianos que, sem permissão dos seus comandos, fugiram pelas florestas, pelos campos agrícolas da Rússia, foram embora, né? E também fugiram da própria Ucrânia com medo da mobilização. Os jovens seguem o seu caminho de tentar fazer as travessias de fronteira para fugirem da Ucrânia. Até jovens secundaristas estão tentando fazer isso neste momento, tá? Enfim, o que a gente tem, por exemplo, em novembro de 2024, tá? Houve 9.984 pessoas que desertaram. Em dezembro, foram 17.593 pessoas que desertaram do fronte, tá? Agora, em janeiro de 2025, foram 18.145 pessoas que desertaram, tá? É um número realmente assustador. Os números de fevereiro não foram entregues ainda sobre deserção. Segundo o Podolyak, ele fala o seguinte, sim, não descarto que os números do Ministério da Defesa da Rússia sobre as perdas ucranianas sejam tanto quanto exageradas, não descarto, tá? Claro que ele não vai assumir todos esses números russos, né? Mas mesmo se assumirmos que pelo menos metade delas foram perdas irrecuperáveis, e foram, né? Podemos dizer que, enfim, e adicionarmos aí desertores, né? Cujo número, né, indicado pelo Ministério da Defesa da Rússia, presta atenção, é o número correto, é o número preciso, né? Vamos verificar que em novembro de 2024, né, a Ucrânia diminuiu em 7 mil pessoas, tá? Em dezembro, em 8 mil pessoas. E em janeiro de 2025, em 16 mil pessoas lá no front, tá? O Podolyak, na verdade, ele está aí passando um pano, né? Mas ainda assim reconhecendo um pouco daquilo que são as perdas devastadoras das Forças Armadas da Ucrânia. Ele segue. Se nós considerarmos, né, que as Forças Armadas... se considerarmos que as Forças Armadas da Ucrânia não tem mais de 300 mil pessoas neste momento no front lutando contra a Rússia, vamos combinar que perder 16 mil pessoas por mês é muita coisa. É muita coisa. E de fato é mesmo algo absurdo, tá? Bom, além disso, né, segue o Podolyak, né? Além disso, cada vez mais esse número é formado
não devido às perdas na própria frente, mas devido aos desertores. Ele está falando do número que é apontado pela Rússia. Mentira dele, tá? E também a incapacidade do TCC de cumprir o plano de captura, tá? A taxa de captura nos primeiros meses de 2025, em comparação com o final de 2024, caiu significativamente, tá? Entre 15% e 20%, no que é correto, tá? Que caiu, mas o número, né, pode ser bem maior. E as Forças Armadas ucranianas definitivamente não serão capazes de sustentar essas perdas por muito tempo, tá? Então veja, a gente começa a ver que até mesmo especialistas pró-Ucrânia começam a defender, né, que essa guerra, indiretamente, né, deve acabar imediatamente. A Rússia conseguiu também, para finalizar, um ataque importante a um navio, gente, que estava descarregando Atacams, né, lá em Odessa, no porto de Odessa, tá? Os militares das Forças Armadas da Rússia lançaram um ataque contra instalações, né, em Odessa, tá? Isso aconteceu no dia anterior, final da tarde, começo de noite, tá? Um dos alvos foi o porto marítimo de Odessa, evidentemente, foram vários ataques a este oblast ucraniano, tá? Segundo informação da inteligência russa, o cargueiro com bandeira panamenha havia chegado ali, àquela localidade de Odessa, com uma carga de armas ocidentais para as Forças Armadas ucranianas. Houve a confirmação dessa informação, inclusive contando aí, aparentemente, com informação de ucranianos, né? Um ataque com mísseis foi lançado sobre o porto de Odessa. O que aconteceu? Houve a destruição total, tá? Total, do navio e também da carga que estava a bordo. Um outro alvo, né, do ataque com mísseis foram as plataformas de lançamentos lançamento marítimo dos mísseis Atacams, né? E os barcos também não tripulados, os drones, né, que estavam disfarçados de navios mercantes civis. Enfim, gente, foram muitos ataques importantes e certeiros, né, contra alvos militares. Também houve ataques contra Borispil, que fica ali, aquele aeroporto lá em Kiev, né? Houve ataques também pelo segundo dia consecutivo ali a uma base das Forças Armadas Ucranianas lá em Ozernoye, que fica na região de Zitomir, ocidente ucraniano, tá? E em muitos outros locais também aconteceram muitos ataques. A Rússia está conseguindo, dessa maneira, né, eliminar, pouco a pouco, não as Forças Armadas Ucranianas, está eliminando a nação ucraniana. Embora o Zelensky ache que está tudo muito bem, que tem que continuar a guerra, até porque nós somos muito fortes, tal. Enfim, ele fala que a Ucrânia tem condição, né, e que, enfim, vai continuar com essa guerra. Ele não quer saber de nenhum tipo de cessar-fogo. Claramente que todos entendem que ele não está nem um pouco pensando na Ucrânia, mas está pensando no seu projeto de poder, que é um projeto de poder que envolve, provavelmente, inclusive, muito dinheiro guardados em várias contas de bancos ocidentais, amigos e amigas. É isso, gente. Abraço eterno para você. Muito obrigado por tudo, pela gentileza do carinho, do apoio, né? Dos pics que vocês têm enviado de vez em quando, quase todo dia, né? Valeu demais. Muito obrigado também por tudo isso. Forte abraço para você, meu irmão e minha irmã, que está aí em vários lugares desse imenso mundão de nosso Deus. É isso. Ótimo domingo para todos nós.